Olá, família, mais uma vez juntos para olharmos para a Escritura ainda no livro de Gênesis, né? Onde temos aí várias famílias das quais nós buscamos um pouquinho de cada uma delas para que aprendamos a disciplina, a admoestação e os rudimentos da parte do Senhor. Amém? Bom, hoje eu quero falar sobre disputas domésticas, intrigas, discussões e assim por diante. Bom, você sabe que nós somos diferentes de outras pessoas, claro, né? Por mais que seus filhos vieram de você, eles são diferentes de você. E os filhos adquirem personalidade, identidade própria e essência. É a importância de nós aprendermos a respeitar e a honrar isso tudo, né? Então vamos começar a falar sobre Isaac. Isaac se casa aos 40 anos e ele não consegue ter filhos, ele não consegue gerar filhos. E a promessa era dele e era perpetuar sobre ele. Então a Bíblia diz assim, em Gênesis capítulo 25, versículo de número 21. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então ela era estéril, ela não tinha filhos. E ele orou 20 anos para que ela engravidasse, né? Insistentemente ao Senhor. E ela engravida de gêmeos. E aí o que acontece? Existe uma certa rivalidade ali no ventre. E ela ora ao Senhor e o Senhor fala, ó, 2 nações têm no seu ventre, o maior servirá ao menor. E ela escuta isso, provavelmente comunica com o seu marido, mas fica por isso. E nascem os meninos. E nascem diferentes. Os filhos são diferentes um do outro, nenhum é igual, tá? Você sabe disso, né? Eu sei que você sabe. Só que você precisa tomar muito cuidado com a empatia inconsciente. Bom, nós sabemos que nós temos empatia pelos nossos filhos, uns mais do que os outros. E é muito importante você entender que essa empatia, ela existe, né? Empatia, essa identificação, ela existe. Só que isso não pode transformar-se em rejeição. Você não pode dar a um mais do que ao outro. É normal que você se identifique, é normal que exista uma forma maior de diálogo, é normal que exista, isso é normal, isso é bíblico. Só que você precisa tomar cuidado com a rejeição. O que aconteceu nessa família? Aconteceu isso que eu estou te dizendo. Houve a rejeição. Quantos de nós hoje sofremos por conta da rejeição? Porque passamos pela nossa infância e adolescência sem sermos vistos, sem sermos notados. Quantos de nós nunca tivemos inseridos na nossa alma, no nosso psique, nenhum tipo de informação emocional, nenhum tipo de rudimento emocional? Graças a Deus que hoje nós conhecemos a Cristo e nós temos então toda essa injeção da parte de Deus sobre nós. Mas muitos de nós não usufruímos nem desfrutamos de nenhuma situação benéfica no sentido disso. E a Bíblia diz assim que um nasce para caça, caçador, arrojado, forte. Lembre que a época eles viviam do quê? Da caça, não é mesmo? Então, um homem viril, né? Seria um homem caçador, seria um homem que ia, que buscava alimento. E Jacó, ele era mais grudado à mãe, mais caseiro, mais doméstico, né? E Esaú era mais caçador e arrojado. E o pai, por sua vez, tinha inclinação e apreço pelo filho arrojado, pelo filho que ia à caça, por aquele que era do campo. Olha só em Gênesis 25, 27. E cresceram os meninos e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era um homem simples, habitando em tendas, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Olha aqui a divisão na família. Olha aqui a divisão, tá? Os meninos, um era caçador, arrojado, peludo, né? O outro era simples, doméstico, lisinho, mais lisinho e tal. Só que os dois eram filhos do mesmo casal, né? Então havia essa diferença. Jacó sabia que o pai amava mais Esaú. Esaú sabia que a mãe amava mais a Jacó. Você acha que Esaú não tinha falta do amor da mãe? Você sabe que Esaú,
ele era um rapaz que ele tinha falta de característica materna. Sabia disso? Por exemplo, essa urgência que ele teve aqui na hora de querer o guisado. Estou a ponto de morrer. As escolhas que ele fez das esposas, que foram um sofrimento para Rebeca e para Isaac. Por quê? A falta da proximidade da mãe. E Jacó? O quanto que Jacó sofreu para poder entender que servilismo não era uma coisa boa para ele. Ele termina a vida dizendo assim: meus dias foram poucos e maus. Ou seja, os dois tiveram ausência e falta, tanto Esaú da presença feminina da mãe e tanto Jacó da presença masculina do pai. Mas precisava ter sido assim? Claro que não. Não precisava. Agora, o porquê que um dos seus filhos, ele é mais tendencioso, por exemplo, a estudar, e você gosta disso, e você quer muito e você admira, o outro não. O outro é mais braçal, o outro é mais logístico, é mais assim imediato. Mas os dois são funcionais. Você não pode dizer que um vai chegar longe e o outro não. Entende? Felicidade não tem a ver com conquista financeira. Então, procure, nós falamos umas devocionais atrás sobre a cobiça na família, a importância de você não gerar isso dentro dos seus. Então, o que acontece? Acontece que essa disputa surge nos meninos o quê? Um dia, Esaú estava voltando do campo, com fome. E Jacó estava ali fazendo o seu guisado, era bom na cozinha, próximo da mãe. E ele chega assim, o irmão diz assim: me dá um pouco desse guisado. A bondade tinha que ser praticada. Meu irmão, claro, chega aqui, vamos comer nós dois juntos. Como é que foi seu dia? Como é que foi a caça? O que você trouxe? O que você viu? Eu só vou vender. Se você quiser comprar o guisado, eu vendo. Sabe o que Esaú disse? Esaú disse assim no capítulo 25, versículo 32. Eis que estou pronto a morrer, para que me serva a primogenitura. E disse Jacó: jura-me. E ele vendeu a sua primogenitura a Jacó. Nisso, o que ele trouxe para ele, Esaú? Ele trouxe o quê? A palavra do Senhor disse em Malaquias: um ódio da parte de Deus, uma ira da parte de Deus. Por quê? Porque ele rejeita a primogenitura. Por quê? Porque ele era muito imediatista, ele era muito exagerado nas coisas, ele achou que ele ia morrer, estava perto de casa, poderia chegar, comer um pão, era uma família farta, uma família abençoada. Agora vamos falar aquilo que importa aqui, vamos olhar e analisar. Preste atenção. Os pais, eles divergiam de opiniões, é normal divergir de opinião, é normal ter essa contradição, é normal, às vezes acontece mesmo. Agora, ter um filho em predileção a outro, isso é errado, não faça isso, não faça. Por quê? Porque a linguagem emocional ela é sentida. Os filhos sentem quando eles têm aversão. Os filhos sentem quando eles têm essa invasão de rejeição. Então isso passou dos pais para os filhos. Eles não eram amigos, eles não tinham uma amizade, eles não tinham comunhão, não existia bondade entre eles. Um não sabia fazer um favor para o outro. No entanto, que quando Jacó é abençoado, Esaú faz uma promessa: eu vou matar meu irmão. Não acontece, obviamente, mas ele planeja matar o irmão. Por quê? Porque o irmão rouba a bênção dele. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Aprenda comigo, aprenda com a Escritura, aprenda o que nós estamos dizendo. Cuidado com a rejeição, cuidado com a predileção dentro da sua casa, no seio da sua família. Muito cuidado, a rejeição é uma das raízes terríveis e ela contamina, ela traz amargura, ela traz decadência, ela destrói a autoestima. A rejeição faz coisas que você nem imagina que acontecem no coração humano. Vamos orar? Vamos pedir a Deus para que, por mais que nós sejamos inclinados a um ao outro, que nós possamos fazer tudo de um igual modo. Vamos orar a Deus. Vamos pedir ao Senhor que não exista na nossa casa comércio, jogos. Quantas mulheres elas fazem comércio com seus maridos? Elas fazem jogos para que os maridos tenham prazer sexual, para que os seus maridos tenham os direitos, que todo homem tem, que o corpo da mulher pertence ao marido e vice-versa. Elas fazem
fazem jogos, fazem esquemas. Então vamos orar a Deus para que o Espírito Santo de Deus habite dentro do nosso lar, que não exista esse tipo de coisa. Vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor possa quebrar e desfazer toda separação, toda rejeição, toda preferência dentro dos lares, toda disputa, toda discussão, Deus. Que nós possamos ser pessoas bondosas, amenas, gentis, que nós possamos ser pessoas que saibamos amar, que os nossos filhos aprendam conosco a não ter o outro como inimigo, mas que possa existir o amor fraterno entre os irmãos, que não possam existir disputas, que não possam existir contrariedades, Deus, mas que um seja bom para o outro. Senhor, que os pais ensinam os filhos a serem amigos e não terem disputas de um querer ser melhor que o outro. Senhor, tira isso do meio do teu povo, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até próximo devocional.